pro Eduardo Piscinati com informações do Corinthians, mano! No Corinthians, Fábio Carille não revelou o time que leva a campo neste sábado em Osasco, onde o Timão enfrenta o Audax pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Mas no treino desta sexta-feira, o treinador fez 4 alterações em relação à equipe titular que jogou na quarta-feira diante do Novo Horizontino. Saíram Jô, Marlone, Felipe Bastos e Moisés, entraram Casim, Léo Jabá, Camacho e Arana. Este último, único confirmado pelo treinador no jogo e também na vaga de titular na lateral esquerda daqui para frente. Eu gosto de confirmar a equipe, mas não está dando ainda 36 horas do jogo de quarta-feira, né? Jogamos na quarta à noite e sexta de manhã. Alguns jogadores reclamando um pouquinho de cansaço, por isso que eu treinei uma outra equipe, mas só vou definir mesmo amanhã. A única certeza é a volta do Arana, que era o substituto imediato do Wendel, e não começou o ano por estar na seleção brasileira. Fábio Carille também falou sobre voltar a enfrentar o Audax, adversário que eliminou o Timão na semifinal do Campeonato Paulista, e garantiu que o Palmeiras, adversário da próxima quarta-feira, ainda não é assunto por aqui. Não adianta, se a gente tiver um resultado adverso, você vai com uma pressão ainda maior para o jogo contra o Palmeiras. Então, hoje é Audax, acabou o jogo amanhã por volta das 19 horas, começamos a pensar no Palmeiras. E vou ser muito sincero, não assisti o Palmeiras ontem. Do CT Joaquim Grava, Eduardo Piscinati para o Fox Sports. Fábio Carille, me desculpe a minha sinceridade, o senhor errou. Se o senhor falou que não assistiu o Palmeiras ontem, o senhor errou. Por quê? Porque na quarta-feira que vem tem um clássico contra o Palmeiras. E ontem eu acho que era para estar assistindo sim o Palmeiras, óbvio. Peraí, óbvio que não. Ele pode assistir o jogo do Palmeiras de ontem após o término da partida contra o Audax. O Palmeiras é só na quarta-feira. Antes de pensar no Palmeiras na quarta-feira que vem, tem o Audax nesse final de semana, que inclusive quando ele joga amanhã. Por que ele vai poupar jogador no sábado e vai botar os caras para jogar na quarta? Mas é um outro contexto, Pascoal. O treinador, mas peraí, só um minuto, Pascoal, só um minuto. Está ruim. Com relação ao jogo contra o Audax, o Corinthians ele tem que pensar no Audax. E tá pensando no Audax, Pascoal, justamente pelo desgaste muscular dos jogadores. Isso. Não adianta você colocar os jogadores meia bomba contra o Audax pra pegar contra o Palmeiras aí e chegar nos jogadores contra o Audax vale poupar pra jogar na quarta-feira contra o Palmeiras. Pra que vai poupar contra o Audax? Se o Corinthians está brigando por classificação... Se não quis nem ver o Palmeiras jogar. O que acontece é o seguinte, existe um estudo clínico, tá certo, dos jogadores, que já aponta algum desgaste muscular. Se você colocar esses jogadores que estão com desgaste muscular para jogar contra o Audax, a tendência é que esse desgaste aumente. E contra o Palmeiras, que é um adversário mais qualificado do que o Audax, o Corinthians ele pode sentir a ausência desses jogadores nesse jogo, especificamente de quarta-feira. Então, o Fábio Carille ele foi inteligente. Antes de começar a dar declarações contra o Palmeiras, aí, já que é o jogo da quarta-feira que vem... Pelo amor de Deus, é brincadeira. Isso aí, no em tempos passados, era inadmissível. Eu não sou a favor desses shortinhos aí, não, cara. O treinador tem que dar um apito bem forte assim no meio campo. Baixa o short. Baixa o calção. E jogador que fica de regatinha assim também aí faz... O Bebeto colocava a jaqueta pra cima, pra dentro da calça. Isso é ridículo. Lá no campo, no estádio, ou é impressão minha? Não é sacanagem. É jardim. Fala bem o jardim. É o jardim. O mato tá grande. O mato tá crescido, sim. Vou te falar onde o mato tá grande. Eu tenho mato em casa. Vou te falar, eu corto uma vez por semana. Eu sei que gente, eu falo do Corinthians. Você não fala. Não tô. É que eles estão zoando. Quando é que o Corinthians, a zoeira permanece. Então vamos falar sério. O Guilherme Arana, ele vai ser efetivado como lateral esquerdo agora em definitivo, porque ele era o titular já. Estava na seleção. Ele era o reserva imediato do Wendel, então ele era considerado titular após a saída do Wendel. Só que como ele estava na seleção sub-20, o Moisés, que veio do Bahia, também voltou, né, ao Corinthians, ele permaneceu como titular durante esse período, mas o Guilherme Arana assume a titularidade. Agora, com relação ao jogo do Palmeiras que você me perguntou, Pascoal, tá certo o Carille, cara. Ele tem que colocar o que ele tem de melhor à disposição no jogo de quarta-feira que vem. Contra o Audax, ele tem que testar algumas posições ali para tentar vencer. Não é que tem que abdicar. Não. Te pergunto pelo seguinte. Não tá, Bernardo. Eles estão parados aí por exames, cara. Se toma um vareio do Audax e perde pro Palmeiras, e aí? Mas é uma aposta. E aí? É uma aposta. Bernardo, se os mas jogadores... é hora de apostar. Mas, não dá pra ser mais Bernardo, coisa. O Corinthians perdeu um jogo. Mas faz o quê, então? Coloca o jogador desgastado contra o Audax? Mas 2 jogos por semana me parece uma coisa muito... Eu acho que é uma frescura também. Eu acho que o cara que é atleta, ele deveria jogar aí 3, 4 jogos por semana porque ele é atleta. Não sei, o calendário mas, europeu... Bernardo, eles estão embasados por... Não, Bernardo, eles estão embasados por exames clínicos, cara. Pega o final.
No final, no final de uma temporada, os clubes europeus jogam 63, 64 tudo bem, partidas. no final. Isso que eu tô falando. Porque não tem campeonato estadual, mas joga quarta e fim de semana. Joga na quarta e no final de semana. De outubro, tem um pedaço. O Luiz Henrique, Champions League, é de setembro. O Luiz Henrique, Não. Luiz Henrique mandou uma mensagem aqui. Ô, Benja, pergunta pro OP se o Corinthians está negociando Guilherme e Marquinhos Gabriel com o Internacional. Não, até agora não. Até agora não surgiu a possibilidade do Nico Lopes, mas o próprio Nico Lopes disse que não queria. O que tem é que, inclusive o Marquinhos Gabriel e o Guilherme, que você falou aí, né? Que o Marquinhos Guilherme e Marquinhos Gabriel. O Guilherme e o Marquinhos Gabriel, eles estão no departamento médico, né? O outro é o Giovanni Augusto, né? São 3 entregues ao departamento médico. Curioso que são os 3 jogadores que a torcida pega no pé. A torcida do Corinthians mais pega no pé. Os 3 estão entregues ao departamento médico. Quais serão, só para repetir, Marquinhos Gabriel, Guilherme e Giovanni Augusto. São os 3 que a torcida pega no pé direto. Que estão com essas... E com motivo. Não, nesse caso... Nesse caso, com razão. E os 3 estão sentindo esses sintomas e dores musculares. Né? Estão fora, inclusive não jogarão essa próxima partida. Como partida. tem dores, né? Esses jogadores que você citou, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme. A diretoria do Corinthians, Pascoal, por mais que tenha feito um investimento pesado na contratação dos 3 o ano passado, 61 milhões. Tem que se desfazer o mais rápido possível. O Internacional está interessado em Marquinhos Gabriel e Guilherme. Mas o Corinthians quer 10 milhões pelo Marquinhos Gabriel e 6 pelo Guilherme. Sabe quando esses caras vão sair com esse valor? Os caras vão ficar lá no Corinthians até... Permuta, pega lá o Valdívia e o Nico Lopes. O Satoshi. Aproveita e pega o Beira-Rio também. Pascoal. O Flamengo jogar, seria bom. Já não chega a arena do Corinthians, que é um pepino pra pagar? Você quer mais um estádio, senhor Mano? Eu fiquei imaginando o reboque trazendo o Beira-Rio pra cá. Seria ser legal, o Beira-Rio é um baita estádio. Lindo. O Satoshi Saraiva. Ele fala aqui, ó, fala pro cidadão aí que não está poupando ninguém, fazendo essas mudanças, ele está reforçando o time. Ele quis dizer que se o Corinthians, se o cara ele poupar, está reforçando o time. Você acha? O Mano que falou isso aí. O time B do Corinthians, quando participou da Florida Cup, lá foi bem, cara. Inclusive, jogou melhor do que o time A. O Mano é que tá falando que esse jogo... Muitos torcedores do Corinthians criticam a forma como foi conduzido o negócio do William Potker, porque o William Potker, oficialmente, já é jogador do Internacional. 6 milhões e meio e mais as redes sociais do Internacional já divulgaram de forma oficial. E muitos torcedores do Corinthians aqui estão questionando que a diretoria do Corinthians conduziu mal. Conduziu mal Eu a continuo negociação afirmando, para mim o Corinthians conduziu muito mal esse negócio. Muito mal. Contigo. Muito mal. Você vai fazer o negócio, você tem que colocar no papel, especificar. E é por isso que a torcida do Corinthians, é por isso que o conselheiro do Corinthians, que tem reunião dia 20, na próxima segunda-feira, para o julgamento do impeachment. Vai acontecer? O impeachment vai acontecer. Não vai acontecer nada. Vai ter a reunião dia 20, só que acontece o seguinte, os caras ficam revoltados com os dirigentes de futebol do Corinthians. Porque eles tratam muito mal o Corinthians. Eles fazem uma atrapalhada atrás da outra. E aí depois dizem, não, o que era aquilo lá que era dito não foi dito, o outro não era para dizer, não sei o que, a gente falou, deixou de falar, bota no papel, escreve, estabelece o que está combinado. Poxa, parece primário, é primário. Os dirigentes de futebol do Corinthians estão na fase do primário e os outros estão voando em cima do Corinthians. Será que eles não perceberam isso? O que me surpreende aí, Pascoal. Até quando isso vai acontecer no Corinthians? Essa transação aí do William Potker com o Inter, o Inter comprou 70% do jogador. 80, mano. Não, acho que foi 70%, Pascoal. A informação que eu obtive aí foi que o Inter adquiriu 70% por 7 milhões de reais. 6 milhões e meio. 6,5. Mais o Fernando Bob. O Fernando Bob, segundo o Internacional, o Fernando Bob não tem nada a ver com o negócio. O Fernando Bob foi emprestado da mesma forma que os jogadores do Corinthians também. Que foi lá Ponte Preta e teoricamente mas o que surpreende, Bernardo, é que o Corinthians, ele compraria lá 50%, ou seja, metade do William Potker, pelo mesmo valor praticamente que o Inter está gastando. O Inter, ele conseguiu pelo mesmo valor, um pouco menos do que o Corinthians ainda estava oferecendo, que o Corinthians ofereceu 7 por 50. Eu vou repetir, o Inter comprou 70 por 6,5. Eu não tenho absolutamente nada contra o Alessandro, que jogou no Corinthians, que foi salvo pelo para a CBF, o Alessandro? O Edu Gaspar quer levá-lo para lá, para a vaga de dirigente. Vai cair para cima, então. Para a vaga de dirigente das categorias de base. Então, mas esse cara que caiu lá, o italianinho, lá, esqueci o nome e o sobrenome dele. Que era do Palmeiras, Esse cara aí,
aquilo que eu falei, eu tenho contato com vários jornalistas que conhecem a base. Esse cara era muito bom. Muito bom. Muito Damiani. bom. E é um erro. Damiani. É um erro que o Edu Gaspar está cometendo. Damiani. É um erro que o Edu Gaspar está cometendo. Mas o Silvinho também está cotado, viu, senhor? Então, mas aí que tá. O Silvinho conhece a base? O Vitamina é assistente técnico. O Damiani, esse cara era um cara que conhece muito a base do futebol brasileiro. Ele colocou essa seleção que não conseguiu se classificar. Mas não foi ele que tudo bem. Quem convocou foi o Micali. Mas tudo bem, se ele conhece muito bem a base, não foi ele que colocou. Ele participou do processo. Mas tudo bem. Uma seleção que praticou o maior fiasco. Mano, ele gerencia o processo. O time que é bom. A não classificação do Mundial? Em 2013 o Brasil já não foi. Que outro absurdo tumultuando, é isso? Pascoal. Pô, deixa eu perguntar um negócio. Aquela história do Yamada, ele vai ser diretor de futebol do Corinthians? Como eu te disse naquele dia que você me perguntou, eu disse pra você que não existia isso. Não? E continua não existindo. O Yamada, se o Alessandro for embora, quem é o nome para assumir? Eu não tenho essa informação ainda, porque isso surgiu de ontem para hoje, né? Essa possibilidade. Tem que trazer um cara igual o Rincon. Agora, Arthur, eu posso garantir para você que no Conselho Deliberativo do Corinthians, eu não vou dizer 100%, porque nada é 100% na vida, mas mais de 90% do Conselho acha o Alessandro fraco. É isso aí. O Alessandro não é bem visto no Corinthians. Definitivamente não. Mas o presidente do Corinthians adora o Alessandro. E o Conselho do Corinthians, o Conselho do Corinthians que deve ter realmente vários especialistas, né, em futebol. Deve ser vários. Por que o Roberto não pega um desses 90%? Que deve ter pessoas assim extremamente capacitadas para o cargo de gerente de futebol. Mano, o Raí, que não é o Raí, nosso amigo Raí, o Raí Rafael, ele pergunta para aqui, Beija, pergunta pro Mano, qual a diferença entre o time A e o time B do Corinthians? Tem a diferença. Por mais que não seja gritante, mas existe. Uma é aquela ali, o Wilson que passou ali a ver. Olha o Gabriel. Não, mas existe sim, Beija. Eu espero que o Carille consiga dar um jeito nesse time do Corinthians, porque, volto a falar aqui, Pascoal, não basta só jogar bem, tem que convencer também. O jogo vai continuar? Tem que convencer. O Fábio Carille tem insistido com a escalação de alguns jogadores que eu não concordo. Felipe Bastos é um cara que eu acho que tem que sair do time, não é porque ele tá jogando mal, mas eu acho que tem jogadores que são melhores que ele hoje, dentro do elenco do Corinthians. O Camacho, das partidas que fez, foi melhor que ele. Eu acho que o Maicon é mais jogador hoje do que o Felipe Bastos. E eu acho que a escalação do Jô também eu não concordo. Ele não vai jogar, né, contra o Audax? Não, vai. Pelo menos o Carille disse que vai poupar alguns jogadores, entre eles o Jô. Mas eu colocaria o Casim como titular. O Guilherme também não joga. O Casim vai jogar contra o Audax. A notícia é quando o Guilherme for jogar, Pascoal. O Guilherme, ele não jogar, o Guilherme, o Marquinhos Gabriel e o Giovanni Augusto, esses estão com dores musculares. Pascoal, alguns outros estão com carga excessiva. Fala um negócio pra mim. O que o Giovanni Augusto veio fazer no Corinthians até hoje que eu não entendi? Ele foi uma contratação milionária. O Giovanni Augusto custou, quanto custou? 14 milhões. 14 milhões. Gente, o Giovanni Augusto, ele não joga. Ele passa férias no Corinthians. Não, ele entra em campo, jogar é outra coisa. O Giovanni Augusto, quando jogou no Atlético, bom jogador. Sim, vou fazer uma pergunta para você. Você contrataria Giovanni Augusto para o Corinthians? Naquele momento? Na época eu contrataria. Sim. Então, Marquinhos Gabriel, eu também contrataria. Qual é o outro cara que vem que a gente critica também? Guilherme, que contrataria também. Gente, eu não estou criticando a contratação. Eu também teria contratado. Eu estou perguntando o que acontece com o Giovanni Augusto. Os caras não jogam. Que no Corinthians, parece que ele tá passeio. Eu acho que eles foram superestimados. Exato. Foram superestimados. É isso. Na visão eles não eram protagonistas onde jogavam. Isso. E chegaram no Corinthians para ser protagonista. É a mesma coisa do Marquinhos Gabriel. Protagonista. É a mesma coisa do Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel vive de uma passagem pelo Santos, onde ele era um componente de uma engrenagem que funcionava bem. Não, mas o negócio... Por quê? No Santos, o Santos é o mesmo time desde o final de 2015 sem Giovânio e sem Gabigol. Né? Então ele entrou num time pronto. Né? O Marquinhos Gabriel entrou num time pronto. Para começar do zero, já mostrou que não serve, não dá, né? É por isso que é ruim você avaliar jogadores que estão dentro de um contexto favorável. Aquele baita time. Você pega lá o Jô. Todo mundo se iludiu com o Jô naquele ano de 2013, lá na disputa da Libertadores com o Atlético Mineiro. Mas olha o time do Atlético. Bernard, Diego Tardelli, Ronaldo Gaúcho, Marcos Rocha, Vitor. Era uma seleção. Era uma baita seleção aquele time do Atlético Mineiro. Então o Jô, dentro de um contexto, ele funcionou bem. É igual o Zé Love no Santos. O André no Santos. São jogadores que estavam no momento certo. Surfaram a onda dos caras. Pois é. O João não jogou nada no Manchester City, no Everton, no CSKA ele não foi bem, quem foi bem foi o Wagner Love. Quer dizer, um jogador que tem uma carreira
mediana para ruim. Né? Então, O que fica a impressão é o seguinte, na hora da contratação, todos fariam a contratação, mas corre esse risco de eles não se adaptarem à estrutura toda, às condições. De repente, jogar no Corinthians, você sabe que é muito diferente do que jogar em outros clubes, né? O Corinthians abriu a temporada com protesto da torcida na frente do CT. Primeiro dia de treinamento do Corinthians, a torcida foi lá xingar o jogador, foi lá reclamar. O Palmeiras estava contratando a Roda e o Corinthians não na época, né? Então, mas é que é o seguinte, hoje o Corinthians não tem nenhuma condição de fazer uma contratação modelo Palmeiras. Não há nenhuma possibilidade. É isso aí. O torcedor do Corinthians foi de 11 mil na arena. 11 mil. E corre o risco de ser de 11 mil, 10 mil, 12 mil, 14 mil. Domingo pega o Audax lá. Mantém o mesmo. Sábado, mantém o mesmo ingresso de quarta-feira. 60, né? 50, O Pedro falou que ia diminuir mais, não diminuiu, não? Acho que o ingresso mais barato de arquibancada, se eu não me engano, acho que é R$40. Acho, não tenho certeza. Eu já fui nesse estádio, é legal. É legal lá? O Bernabéu. O Bernabéu é uma É porcaria. legal, é roots pra cacete. O Bernabéu Onde é isso? Osasco. Liberati. Zé Liberati. O Bernabéu. Já fui, Bernabéu é ruim. Não, é você, Campinão é a ruim. vidinha de vocês é uma vidinha medíocre. Vocês sobem. É um estádio velho. Pois é, não, a vidinha medíocre. Vocês estão condenados. O Campeão é um estádio Condenados velho. à cadeirinha. Se você sentar lá em cima, você não vê nada. Pois é. O estádio que não é Cadeirinha coberto. tem que ficar assim, ó. Onde? O Campeão. O Campeão se baseia Você vai, na chuva. Ele é descoberto. Ele é descoberto. É alto, é velho. Lá no fedido. são 4 anéis. Eu fiquei nesse último andar, inclusive com uma cadeirinha apertada, assim, É que você horrível. está assim, ó. Horrível. Isso é um brincadeira. Não, É brincadeira. melhor ver jogo no Pacaembu do que no Campeão. Não, você tá, agora o Campinho, vocês fazem. O Campinho é ruim, você fica lá na arquibancada ele ficou. Mas é onde as pessoas É ficam. lá no onde Sky. o povo fica. Você tá botando a mão na nuvem. É onde o povo fica. As pessoas ficam. O Campinho é maravilhoso. Ué, é você antigo, fica no mas camarote você até o não Zé fiquei Liberati no lá, camarote. Estádio coberto. Não fiquei no camarote, não. Não fiquei no camarote, não. Hã? Onde você ficou? Eu já, às vezes lá em que eu cima fui, que eu se já dane fiquei, o povo, já fiquei em 3 setores diferentes. Você e não fiquei em Bartolomeu, camarote, não. Você Hã? do lado de Dr. Bartolomeu. Então me diga, qual é esse bancada você ficou? Ele é seu amigo, Pode falar, cara, gente boa, simpático. Qual foi a arquibancada que você ficou lá?